Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Parte de terça-feira, sejam fiéis ao Senhor. É um convite, um chamado que Deus faz para mim e para você, para ser fiel ao Senhor. Na lição passada a gente vimos que o povo de Israel se rebelaram mais uma vez contra os princípios da palavra de Deus. O que fizeram? Passaram a adorar a outros deuses, deuses estranhos. E o Deus que estava em xeque da lição passada, e que a gente vai falar um pouco nessa lição, é Baal-Peor. O que eles fizeram? Eles começaram a adorar esse Deus, queimar incenso, desobedecer ao Senhor. E lá em Números capítulo 25, versículo 9, nós vemos as consequências da desobediência que eles tiveram para com o Senhor. O que é que aconteceu? 24 mil pessoas foram mortas por desobediência à palavra de Deus. Agora, uma coisa a gente precisa analisar. Milhares morreram por seguirem a Baal-Peor. Todos os que seguiram a Baal-Peor foram destruídos. No entanto, muitos não apostataram. Quem foram eles? Olha, é interessante a gente notar que Deus sempre tem os remanescentes, aqueles que pretendem seguir fielmente os princípios da palavra de Deus, seguir principalmente os mandamentos de Deus, que é um sinal que identifica o povo de Deus. E lá em Apocalipse a gente vê que o inimigo está irado contra um grupo de pessoas que pretendem seguir fielmente os mandamentos de Deus e ter um testemunho de Jesus. Olha, a gente vê algo de interessante acontecendo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, a gente vê Moisés ali relatando o que aconteceu em Números 25, mas a gente vê aqui um grupo de pessoas ainda permanecendo vivos. Olha só o que é que diz aqui, ó. Deuteronômio capítulo 4, versículo 4. Porém vós que permaneceis fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. No versículo anterior você vê que todos os que desobedeceram ao Senhor estão mortos. No versículo 4 você vê todos que obedeceram ao Senhor estão vivos. O que é que a gente vê? Observe o contraste. Todos, é sempre falado com respeito a isso. Os que seguiram a Baal-Peor foram destruídos, mas os que vocês permanecem fiéis ao Senhor estavam vivos, aqueles que permaneceram ao Senhor. Não havia meio termo naquela época e agora também não existe. Somos a favor ou contra Jesus? Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então Deus faz um chamado justamente. Deus tem um grupo de pessoas. É claro, Ele ama toda a humanidade, ama. Mas Ele ama a ponto de pegar você, chamar você com carinho e transformar o seu coração. Deus quer uma transformação. Deus não quer que a gente viva na idolatria, na prostituição e tudo mais. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você mude radicalmente para seguir os princípios da palavra dele. O que é que a gente precisa fazer? Mas olha só, ainda analisando, é importante notar que o povo é o sujeito do verbo. Eles devem fazer escolha de apegar-se ou seguir a Deus e então, com seu poder e força, evitar o pecado. É interessante, a gente vai notar justamente isso aqui. Olha, com respeito ao pecado, o que é que ele causa no ser humano? Primeiramente, ele causa uma separação entre Deus e o homem. Isaías capítulo 59, versículo 1 fala que o pecado ele causa essa divisão. Quando a gente se submete ao pecado, automaticamente a gente está se distanciando de Deus. Deus permanece sempre com a gente, mas a gente que se distancia de Deus. Então o pecado ele causa essa separação. Mas como é que a gente pode vencer o pecado? É possível viver uma vida vitoriosa? É claro que é possível viver uma vida vitoriosa. É claro, mas não por nossas próprias forças. Olha só, Judas capítulo 24 diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ora, se a gente vive caindo em pecado e tudo mais, e a Bíblia fala que Deus é poderoso para nos livrar de tropeçar. Então, o que é que acontece? Por que a gente cai? Vamos analisar ainda com carinho. Olha, ainda tem mais. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Lá é interessante notar, diz que não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Entretanto, junto com a tentação vem o quê? Vem o livramento. Diz que Deus vai estar com você nesse momento. Deus vai estar com você para estar te protegendo, te livrando da tentação, te livrando do pecado. Mas ainda tem mais. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Diz que
Ande na presença de Deus. Todos esses textos, Judas 24, 1 Coríntios 10, 13 e Deuteronômio capítulo 13, versículo 4, tem uma regrazinha bem básica para a gente vencer o pecado. Como é que a gente faz isso? Olha só, todos esses textos pedem para a gente estar na presença de Deus, em constante comunhão com o Senhor. Como é que a gente pode vencer o pecado? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixa eu dizer um segredo para você. O pecado, meu irmão, o pecado é escolha. Você escolhe pecar ou não. Agora, a força para você vencer, ela só vem de Jesus Cristo. Então, precisamos estar junto de Jesus, observando cada princípio, cada palavra que ele deixou ali, para podermos vencer a cilada do inimigo. Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o segredo para você ter uma vida vitoriosa, uma vida longe de pecado, é você estar com o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Gálatas capítulo 2, versículo 20 é o segredo chave para a gente ter uma vida de comunhão, uma vida como Enoque teve. É possível viver uma vida como Enoque? É possível viver uma vida como Enoque. A gente somos seres assim como Enoque foi. Então precisamos, o segredo é que Enoque fazia o que, meu querido? Enoque andava com Deus. E não foi apenas 2, 3 dias. Andou 300 anos com Deus. Quantos anos você tem? Não sei. Eu tenho 33 anos. Teve um encontro com o Senhor com os meus 23 anos de idade. Tenho 9 anos nessa caminhada junto com Cristo. Enoque andou 300 anos com Deus, constantemente ensinando, pregando a palavra de Deus para o povo. E a gente precisa analisar algo de interessante. O próprio Jesus ele nos falou: precisamos estar em constante comunhão. O apóstolo Paulo ele diz assim em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que a gente possamos também dizer a mesma coisa. O segredo é: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Os princípios da palavra de Deus têm que estar estabelecidos e usar sempre a regra que Jesus usou lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito: palavra de Deus é a regra de fé. Como vencer o maligno? Usar a Bíblia, usar a palavra de Deus, porque as nossas palavras não têm poder nenhum, mas a palavra de Deus é soberana em todo o universo. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e grandioso Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a nos assemelharmos ao Senhor com o conhecimento da tua palavra, para que possamos vencer a tentação, vencer o maligno. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém.